Você já imaginou como seria morar numa casa ecologicamente correta? O Resvar foi conhecer a Morada da Floresta e mostra agora para você como pequenas mudanças nos hábitos diários podem trazer grandes benefícios para a sua família e também para o meio ambiente. E uma referência quando falamos de sustentabilidade numa residência é a Morada da Floresta, aqui quando o Cláudio, e a esposa começaram a desenvolver uma técnica e hoje, dentro de uma área extremamente urbana na cidade de São Paulo, nós temos aqui um ambiente de floresta. O nome é bem próprio para isso. É um oásis na cidade, né? Quem chega aqui assim sempre fala, nossa, está um calor lá fora, assim, quando chega o ambiente já está mais fresquinho por causa da quantidade de plantas. O que moveu, a gente a mexer até na estrutura da casa foi assim, como que a gente consegue viver de uma maneira menos impactante. Então começamos com atitudes simples mesmo, fazendo a compostagem dos resíduos orgânicos, separando os recicláveis. E na casa também, o que a casa pode ser mais sustentável, Chovendo, a gente percebe que a gente pode também coletar essa água e reutilizá-la. Então a gente criou um sistema de aproveitamento da água da chuva, que a gente consegue ter uma autonomia de 7.000 litros de água da chuva, que a gente usa para as privadas e para irrigação e para lavagem. Agora, em termos de economia e de sustentabilidade, a casa, ela, praticamente com esse sistema, ela fica autossustentável. Que tem, assim, a primeira coisa que foi feita é a compostagem dos resíduos orgânicos. A gente composta aqui mais ou menos 10 litros por dia de resíduos orgânicos. E nisso, em 14 anos compostando, que a gente começou a compostar em 99, já foram mais de 50.000 litros de resíduos orgânicos que viraram adubo. E deixaram de ir para o aterro sanitário. Deixaram de ir para o aterro sanitário, produzir churume, produzir gás metano, tudo isso. E quando a gente começa a produzir adubo, produzir terra, naturalmente a gente começa a revitalizar as plantas, os vasos que a gente já tem, ou adubar as plantas que a gente tem. Então hoje fomos criando, como essa jardineira, como outras jardineiras que tem na casa, outros espaços que vimos que dá para plantar, a gente foi plantando. Então hoje também a gente tem bastante área de plantio, que a gente planta medicinais, hortaliças e legumes. E a gente planta também broto, faz suco verde, clorofila, capim de trigo para clorofila. E quem olha de fora parece que a casa é imensa, não dá para fazer na minha, mas cada metro quadrado a gente tenta aproveitar de alguma maneira. Então são situações que nem sempre a solução estava tão disponível quanto hoje. E eu acho que nós também somos um grande potencial de disponibilizar essas informações e esses conhecimentos. A gente oferece cursos, são cursos intensivos, assim, um final de semana inteiro, em que é trabalhado esses temas de diversas formas, alimentação natural, construção, agricultura. E a gente também recebe visitas de grupos, então escolas, quer passar uma visita, conhecer, ver como que funciona cada sistema. Eu tinha uma autocrítica muito grande quando eu percebia que eu poderia estar fazendo mais do que eu estava. Então eu não ficava satisfeito comigo mesmo, tinha alguma coisa incomodando. E isso que é interessante, na medida que a gente começa a praticar hábitos mais sustentáveis e saudáveis, a felicidade interna aumenta. E a casa que nós conhecemos é um exemplo que pode ser seguido. Afinal de contas, vivemos em um planeta chamado azul, mas onde 97% da água é salgada, 2,5% é congelada e o 0,5% que sobra serve para abastecer todo o planeta. Edson Carlos é presidente do Instituto Trata Brasil e desenvolve um importante trabalho de conscientização sobre o uso racional deste bem tão valioso para a humanidade. Realmente a gente está vivendo um momento crítico. Essas mudanças climáticas que a gente ouve falar e às vezes a gente não sabe bem o que vai acontecer, talvez esse seja um sinal claro já de uma mudança. Ninguém esperava ter um verão tão seco e tão quente, mas para passar essa crise é fundamental que a população
faça a sua parte, né? Principalmente reutilizando a água, né? Essa questão do reuso, a pessoa, por exemplo, armazenar água de chuva e reutilizar isso para lavar quintal, para molhar as plantas, enfim, é uma solução. Então precisamos tomar medidas imediatas para sair dessa crise, economizar, tomar banho mais rápido, fazer tudo isso, fechar a torneira na maior parte do tempo. Então, nesse momento é muito ruim porque nós estamos passando uma escassez muito forte, mas eu espero que isso sirva de lição para que a gente mude a forma de pensar a água. Seja como no exemplo da Morada da Floresta ou em atitudes simples do dia a dia, é possível economizarmos recursos naturais imprescindíveis para as próximas gerações. A tendência com esses fenômenos de mudanças climáticas é que esses fenômenos aconteçam mais vezes. Então a gente vai ter que tomar ações muito rápidas.